Bom, tendo feito a operação anterior, em que utilizamos o produto, a soma e o gama, nós podemos tratar esse problema de uma forma um pouco menos automatizada, por assim dizer, né? Que seria a definição de pesos por meio de uma análise ou da experiência ou até mesmo de um especialista em si, né? Então, ao invés de aplicar esses operadores fuzzy, nós também podemos gerar um resultado similar usando a média linear ponderada, tá? Então, para isso, nós vamos carregar de novo os 3 arquivos, tá? Fuzzy declividade, fuzzy água e fuzzy urbano. E aqui no geoprocessamento, nós iremos para a ferramenta Raster Calculator, que ela está dentro da caixinha álgebra de mapas, tá? E aí, o que essa ferramenta nos permite? Ela é como o próprio nome diz, ela é uma calculadora raster, ela permite trabalhar com várias funções, diferentes operações matemáticas usando imagens. Então, nós podemos definir pesos, tá? Para cada uma dessas variáveis e, lógico, pesos atribuindo normalmente a uma ordem de importância, tá? Em que um especialista ou a própria experiência, né, do usuário, ela possa servir para gerar um resultado. Então, nesse caso em específico, podemos atribuir como exemplo pesos com base na própria experiência. Nós temos essas 3 variáveis e precisamos dividir os pesos entre essas 3 variáveis: água, declividade e urbano. De uma forma bem simplista, nós podemos atribuir que água, a distância, né, de áreas com corpos d'água e a distância de áreas urbanas tem talvez o mesmo peso, né? E a declividade tem um peso menor. Então, pensando dessa forma, como que nós podemos escrever uma função para calcular a média linear ponderada? É bem simples. Aqui na calculadora raster vocês verão os arquivos, tá? E aqui embaixo é onde nós podemos escrever a nossa expressão. Então eu vou começar abrindo um parênteses, no caso não precisa, mas eu acho que fica um pouco mais organizado. E eu vou inserir aqui, ou clicar 2 vezes no nosso arquivo de imagem, fuzzyurbano.tiv. E aí eu preciso multiplicar essa imagem por um peso, tá? E, de novo, nós queremos que esses valores fiquem sempre entre 0 e 1, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Multiplicar por valores, essas variáveis, em que a somatória desses valores corresponda a 1, tá? Então, se nós vamos atribuir pesos de 40% ao urbano, 40% à água e 20% à declividade, então essa somatória, né, 40, 40, 20, ela precisa dar o 100%. Então, nesse caso, se a gente quer entre 0 e 1, tudo bem simples, nós apenas multiplicamos o arquivo por 0,4, ou 40% de peso. E aí fechamos o parênteses, tá? E aí nós vamos somar agora com a nova variável. No caso, fuzzy água, mesmo procedimento, 2 cliques, multiplicado por 0,4. Lembrando que esses pesos eles podem ser definidos de várias maneiras, tá? Existem vários métodos que também podem ajudar na definição desses pesos e não necessariamente precisa ser exatamente os valores que eu estou colocando aqui, mas a forma de montar a expressão é a mesma, tá? E aí, fuzzy água multiplicado por 0,4, fecha o parênteses, mais a nossa última variável, que é a declividade, que é a variável que eu dei menos peso, né? Multiplicado por 0,2, ou peso de 20%. E aí fecha-se o parênteses. Então, feito essa expressão, tá? Nós precisamos dar uma saída para esse arquivo, então nós podemos salvá-lo como mlp, de média linear ponderada, underline at, de novo, .tif, porque mantém a extensão do arquivo, tá? E aí nós podemos clicar em executar ou run e aguardar o cálculo. Então,
esse é o resultado utilizando esses pesos. Nós podemos vir aqui em simbologia e trocar para mínimo e máximo, tá? Para ver como que eles ficam e pegar aqui as outras camadas, tá? No caso eu vou também trocar a cor para ver como que ele corresponde com o Fuzzy Gamma, né? Que foi o resultado do procedimento anterior que nós fizemos. Escolher aqui a rampa de cor Viritz e aí nós podemos melhor visualizar, tá? Geralmente a média linear ponderada ela é um pouco mais controlada e até nos permite modelar o resultado final de uma forma mais próxima daquilo que nós acreditamos ser o correto, tá? Existem enviesamento, existem também problemas com esse tipo de método, mas geralmente quando ele é pautado na opinião de um especialista, ele funciona muito bem, tá? Mas em comparação com o Fuzzy Gamma também, quando nós estamos tentando procurar um meio termo para os resultados, ele também funciona muito bem, né? Mas esse é o caso do média linear ponderada, usando os pesos hipotéticos que eu comentei com vocês, tá? Para esse tipo de cenário. E é uma forma de também calcular por meio desses operadores ou por meio de algum outro cálculo matemático como que nós podemos definir áreas para a instalação de uma edge, tá bom?